1970, Semana Santa, este é o primeiro contato meu com o Teatro São José. Eu vim aqui, levado por um ator chamado José Humberto Cavalcante, para ver o ensaio de uma peça chamada O Mártir do Gólgota, que na verdade é a peça que trata da vida de Cristo, né, na Semana Santa, a famosa Paixão de Cristo. E acabei me envolvendo na produção desse espetáculo, no elenco, estreando mesmo como ator, fazendo 2 papéis nesta peça. Portanto, eu estreiei neste palco, no palco do Teatro São José, no dia 22 de março de 1970, aos 14 anos de idade. Nossa, a primeira lembrança que eu tenho aqui, eu na verdade vi muitos espetáculos aqui. A primeira lembrança que eu tenho aqui, eu acho que é por volta de 1982, quando eu comecei a frequentar. A primeira memória realmente é uma memória que eu tenho junto à minha mãe. Né? Assim, minha mãe era professora de artes manuais, ela fazia tricô, dava aula para Linhas Correntes, que era uma antiga empresa, e ela dava aula aqui, ainda na gestão, na administração da doutora Lerice Porto, que manteve esse espaço durante muitos anos no Círculo Operário. Né? Então, assim, ela vinha dar aula e eu vinha junto. Eu via esse prédio imenso aqui, não tinha coragem de entrar, mas eu tinha curiosidade de saber o que era aquilo. E depois é que eu fui saber que era um teatro, que era um espaço onde havia peças de teatro, mas só que eu tinha o quê? 7 para 8 anos, então essa foi a primeira vez que eu tomei conhecimento desse espaço enquanto espaço cultural. A primeira memória que eu tenho aqui no teatro foi uma reunião de idosos que a doutora Lerice Porto fez no palco desse teatro, para reunir para uma apresentação, festa do Dia das Mães. Então ela reuniu todas as idosas para fazer um pequeno trabalho de dança e foi um sucesso. Daí então elas tomaram muito gosto, pegaram gosto na história da dança e criou-se o grupo do Teatro São José. O primeiro período que caracteriza a história do Teatro São José é marcado pela presença muito estreita da Igreja Católica, do trabalho de educação popular que a Igreja Católica fez, até como reação aos movimentos ligados ao Partido Comunista. Faz parte aí de uma encíclica do Papa, fazendo com que a Igreja se tornasse mais sensível aos movimentos populares, aos pobres, e, portanto, através de uma ação cultural. E o teatro, então, foi muito monitorado por uma espécie de teatro paroquial nos anos 10, 20, 30. O Teatro São José ele foi feito para o povo, para o trabalhador e para a trabalhadora. Né? Então, assim, no momento em que a gente estava num processo de reconhecimento da classe trabalhadora, então a gente, como patrono, o São José Trabalhador, ele foi construído. E isso nos dá uma ligação, um link emocional muito grande, porque nós somos trabalhadores da cultura. Já nos anos 60 e 70, o teatro começa numa fase de decadência física, falo eu, não é? E só vai ser retomado, depois ele é tombado, e depois ele vai ser retomada essa fase mais de ocupação expressiva nos anos 80, 90, com os humoristas. Os humoristas redescobrem o Teatro São José e passam a fazer aqui espetáculos de stand-up, comedy ou de comédias, lançando, portanto, sediando, portanto, o movimento de revitalização do humor do Ceará nos anos 90. Fizemos uma comédia que chamava-se Titanic e nós ficamos 2 anos em cartaz, de uma maneira muito inédita, uma companhia local ficar 2 anos em cartaz no teatro. A gente só parou para férias mesmo, porque era devido, mas a gente conseguiu trazer um público gigantesco para cá. O teatro cabia aproximadamente 400 pessoas e nós conseguimos lotar o teatro dia a dia, todos os sábados e domingos.
Cheguei a me apresentar. Me apresentei algumas vezes dançando pelo grupo de tradições cearenses. E uma das últimas apresentações que eu fiz aqui foi numa entrega da medalha Boticário Ferreira, a professora Eusênia Colares, e a gente fez o espetáculo Saga de uma Guerreira. A outra relação que eu tenho com o teatro é que em 1975 o teatro estava abandonado, ainda não pertencia à prefeitura, né, de Fortaleza, pertencia ao CTCAF, Círculo de Trabalhadores Cristãos Autônomos de Fortaleza. E eu achava que era preciso reocupar o teatro e trouxe para cá, para o Teatro São José, um curso de teatro que consistia na apresentação de aulas e de espetáculos para os alunos de História do Teatro Brasileiro. E depois, já no final do ano de 75, eu montei aqui, no segundo andar, o chamado Museu Cearense de Teatro. Eu fundei aos 20 anos um museu e todo o acervo que eu vinha juntando e que passei a juntar mais ainda, iconográfico e audiográfico, em relação à história do teatro cearense, veio para cá, onde foi sediado a primeira fundação, digamos assim, a primeira instância do Museu Cearense de Teatro. Os idosos aqui, eles eram assim família da gente, né? Eram os pais, as mães, né? E tudo que eles faziam aqui tinha a assinatura de doutora Lirice Porto. E eu tinha sido convidada para dar aulas de danças folclóricas. E na realidade isso foi o maior sucesso, que foi um dos primeiros grupos, ou posso até dizer que foi o primeiro grupo da melhor idade criado aqui em Fortaleza, que se apresentou fora, né? Se apresentou fora, que eu digo, fora de Fortaleza, né? Já no começo do século XXI, o teatro, de novo, se perde na sua estrutura física, colocando inclusive em risco físico, né, a vida das pessoas, porque o teatro estava muito deteriorado, o madeirame, enfim, a parte de estrutura arquitetônica, e o teatro então passa um grande período fechado, né? Isso se manteve até o ponto em que a Prefeitura Municipal de Fortaleza primeiro tombou o teatro, que já era da gestão da prefeita Luiziane Lins, e depois, na gestão do Roberto Cláudio, conseguiu recursos para recuperar e restaurar o teatro, que é de 1915. Quando eu cheguei de Barbalha, que eu vim morar em Fortaleza, eu estava começando no grupo de tradições cearenses. Nessa época a gente fazia muitas apresentações aqui. Então, e a gente de repente deixou de dançar no teatro porque o teatro parou de funcionar. Aí a gente vê o teatro funcionar hoje de novo para os artistas novos, para uma geração que vem, talvez algumas gerações já que vêm depois de mim, nem que eu não vá dançar mais nele. Mas é um bem-querer que a gente tem ao patrimônio, ao prédio. Eu, pessoalmente, a minha segunda casa. Ele representa a minha segunda casa. O teatro nasceu na periferia dessa cidade. Hoje, o teatro está num lugar que é o centro da cidade, né? Até um point cultural. Mas naquela época que o teatro surgiu, ele surgiu para o povão mesmo, para a periferia, entende? Para as pessoas que estavam morando em casas de Flandre, em casas de taipa. Ele surgiu como um trabalho de educação popular, de tentativa de educação popular, de mudar mentalidade, de apresentar compromisso social através do teatro. Então, uma palavra, se pode ser só uma palavra, educação. Eu acho que uma frase que eu acho que é interessante, que é a adaptação de uma frase, de um pensamento de um grande dramaturgo, é que um teatro aberto dá-me a impressão de que a vida é hoje, é agora, é viva.